Olá pessoal, tudo bem? Continuamos a aula passada. Na aula passada nós tratamos sobre o telencéfalo, sobre sua anatomia externa. Hoje vamos tratar de cortes em diferentes níveis do cérebro. Nós lembramos que o cérebro, o telencéfalo no caso, é a estrutura mais complexa do ponto de vista funcional e de organização, de formações anatômicas, que de uma forma complexa elas formam substância cinzenta e substância branca. Essa substância branca são os feixes de fibras, os axônios de neurônios mielinizados. Enquanto que a substância cinzenta é onde há predomínio de corpos celulares e também neurônios de associação amielinizados ou amielínicos. Logicamente, nós não estamos levando em conta também que existem os núcleos, existe a neuroglia, que está distribuída amplamente na substância cinzenta e na substância branca, isto é, os astrócitos, os oligodendrócitos, os microgliócitos e sendo que os oligodendrócitos que são os que produzem a mielina, aquela bainha que envolve o axônio do neurônio total, parcial ou completamente. E são importantes locais de isolamento na condução dos impulsos elétricos de um neurônio ao outro, e sendo que na substância cinzenta ocorrem então os contatos são denominados de sinapses. Mas o nosso objetivo é estudar a anatomia macroscópica, então isso na neurohistologia vocês tiveram apenas uma noção. Hoje então nós estamos vendo aqui um corte, vou dar um close. Então aqui nós podemos observar uma secção transversal horizontal do encéfalo, onde nós temos do cérebro especificamente, do telencéfalo, onde nós notamos que do diencéfalo restaram aqui duas massas, aqui um pouquinho maior desse lado, nesse outro hemisfério direito, um pouco menor, que são os dois tálamos, aqui apresentam-se então duas formações de substância cinzenta. O córtex cerebral é a camada de revestimento, portanto, e aí vocês notam que os sulcos e os giros, as elevações são os ogiros e os sulcos são as ventâncias. São de tamanho variável, alguns sulcos são mais aprofundados, como aqui também, em direção ao córtex do lobo insular, que apresenta-se aqui também deste lado, de cada lado o córtex do lobo insular. Então é sempre bom lembrar também a posição em que esse telencéfalo está em relação aos planos do corpo. Nós teremos aqui uma vista anterior, onde está o osso frontal, e uma vista posterior, o osso occipital, e as projeções dos lobos cerebrais que correspondem aos polos frontal e polo occipital, ou polos occipitais de cada lobo no hemisfério direito ou no hemisfério esquerdo. Então, polo frontal é no hemisfério esquerdo e polo frontal no hemisfério direito. Lá tem a vista lateral direita aqui e a vista lateral esquerda aqui. Então, no nosso estudo, nós observamos que a substância cinzenta, por ser muito ampla sua distribuição e sua função também, é necessário que ela esteja entremeada na profundidade, então, na profundidade do próprio cérebro. E por isso os sulcos, então, cerca de 2/3 dos sulcos estão aprofundados dos sulcos na forma de córtex. Então, o córtex cerebral, 2/3 estão localizados profundamente, enquanto que o terço restante está na superfície, na face lateral, na face superior, na face inferior. Nós temos aqui centralmente os núcleos da base, bem localizados, então pareados no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito, e nós vamos ver em seguida que núcleos são esses. Além disso, nós temos que na substância branca, em relação também com núcleos da base aqui,
nós podemos ver certas fendas, certos espaços mais escuros, denominados de ventrículos. Então, são os chamados ventrículos laterais, que aqui eles se apresentam projetados anteriormente e posteriormente. Essas projeções, ou como se fossem ramos, são denominados de cornos. E nós teremos depois uma aula mais específica só sobre ventrículos, juntamente com as meninges, o estudo das meninges, que se fará também futuramente, e o líquido cerebrospinal. Então, olha, observa a orientação aqui do telencéfalo, já como se ele estivesse numa posição deitada, né, ou de decúbito lateral, vamos dizer assim. O indivíduo estivesse em decúbito lateral, né, com a cabeça nessa posição, deitado de lado. O que nós podemos observar aqui, polo frontal, que é anterior, e polo occipital, que é posterior. Depois o polo temporal, logicamente, não é visto aqui, um polo inferior, mas inferior e lateral, em cada hemisfério cerebral. Qual o destaque que se faz aqui? A substância branca. Então, essa substância branca é chamada de centro branco medular. Então, aqui está indicando duas regiões específicas do centro branco medular que interrompem a fissura longitudinal do cérebro. Isso aqui, ó. A fissura dividindo os lobos frontais e os lobos occipitais, a fissura longitudinal do cérebro. E a interrupção dessa fissura se faz pela presença do corpo caloso, que são fibras comissurais. Além de fibras comissurais, existem fibras de projeção que unem o telencéfalo a outras regiões do tronco, como o tronco encefálico, medula espinal e cerebelo. E essa estrutura primordial de substância branca, de grande importância clínica, é chamada de cápsula interna, que está aqui presente. Olha só, a cápsula interna, ela tem um aspecto nessa posição aqui que está deitado, né, entre aspas, o telencéfalo, parece uma letra V, né, onde o ângulo do V está voltado para o ventrículo lateral. Na verdade, são os braços que existem, esses dois extensões aqui da cápsula interna, anterior e posteriormente, são chamados de braços, como nós veremos adiante. Então, nós temos aqui o corpo caloso, e o corpo caloso ele apresenta 4 partes. Uma parte que não é visível aqui mais embaixo, chamada de... uma parte chamada de rostro, que é a mais inferior, e superiormente a esta vai ter uma outra parte chamada de esplênio. Deixa eu voltar aqui um pouco, só para... Aqui, ó, também... Se for um corte mais superior aqui, nós teremos aproximadamente aqui o joelho, desculpa, eu falei esplênio, né? É joelho do corpo caloso. E posteriormente o esplênio do corpo caloso. Então, e aquela cápsula interna bem visível aqui, separando o tálamo dos núcleos da base também. Medialmente o tálamo e os núcleos da base, e lateralmente parte dos núcleos da base, que nós vamos ver em seguida. Então, aqui voltando. Então, essa é a cápsula interna que eu mencionei. Esse daqui é um dos núcleos da base. Aqui outro núcleo da base. E aqui temos o tálamo direito e o tálamo esquerdo. Logicamente, não pegou ao nível da aderência intertalâmica, onde se dá para ver que os ventrículos laterais aqui, tanto o direito quanto o esquerdo, separados por essa membrana fina, chamada de septo pelúcido. Esses dois ventrículos laterais se comunicam com o terceiro ventrículo inferiormente entre os dois tálamos, através dos forames interventriculares. Então, o objetivo dessa imagem aqui é justamente mostrar essa disposição do centro branco medular, o centro semioval, substância branca, na estrutura famosa, que é mais visível, o corpo caloso, que é uma comissura, são fibras comissurais que unem o córtex de ambos os hemisférios cerebrais de uma forma simétrica, dispostos simetricamente. E a disposição dessas fibras do corpo caloso é em sentido transversal, horizontal, unindo cada uma das metades de cada hemisfério, até ao nível cortical.
Então, por exemplo, aqui, nós denominamos aqui, como está denominado joelho, na verdade aqui é o esplênio do corpo caloso. Vou corrigir esse slide e enviar novamente para vocês, aqui não é joelho, é esplênio do corpo caloso. O joelho se situa aproximadamente um pouco acima do rosto, aqui, ó, neste ponto, certo? Então, houve uma falha de digitação aqui. Então, tudo isso aqui nada mais é do que corpo caloso. É lógico que o restante do corpo caloso, chamado de tronco, que um se continua no outro, em sentido anterior e posterior, esse tronco aqui não se visualiza nesse tipo de corte horizontal, teria que ser um corte mais superior. Aí, se fizermos um corte frontal, perpendicular àquele dos margens anteriores, nós observamos então os núcleos da base agora e melhor com relação aos seus nomes. O chamado corpo estriado, aqui olha, corpo estriado é subdivisão do núcleo chamado caudado, mais o núcleo lentiforme. Lentiforme em forma de lente. Portanto, o núcleo caudado é o que está relacionado, olha aqui desse lado, está bem mais hipertrofiado, está mais volumoso, o ventrículo lateral direito. Mas isso é um artefato de preparação da peça, não é que é uma patologia. Então aqui o ventrículo lateral direito e o ventrículo lateral esquerdo, porque ambos normalmente são simétricos, né? Mas aqui está uma assimetria do direito. Então, o ventrículo lateral direito e esquerdo são separados pelo septo pelúcido e inferiormente vai ter também o fórnice, né? Ambas as estruturas são pares, que apresentam regiões também. Então, aqui nós temos o núcleo caudado, esse separado do núcleo chamado de lentiforme, e que tem duas porções do lentiforme, uma medial chamada de globo pálido, esse é amarelo, né? Globo pálido. O globo pálido também é subdividido por uma faixa de substância branca bem fina, em pálido lateral e pálido medial. E por outra faixa de substâncias branca, acompanhando aqui o pálido lateral, entre o pálido lateral e o próximo núcleo, nós temos aqui o putame, núcleo putame, sem N no final. Algumas denominações antigas colocavam N, mas é sem o N. É putame. Essa estrutura aqui, essa substância branca bem mais escura, enquanto que o globo pálido é uma coloração mais esmaecida, esbranquiçada, né? Dá para se notar nessa peça aqui. Então, nós temos que o corpo estriado é o conjunto dessas três estruturas aqui. Núcleo caudado, que também apresenta basicamente três regiões, cabeça, corpo e cauda. E também essa porção, então, o braço anterior aqui da cápsula interna separa o núcleo caudado aqui do putame e constitui o corpo estriado juntamente com o globo pálido. O outro núcleo lateral ao putame é esse daqui, chamado de claustro, que pode ser encontrado com o nome de claustrum em latim. Repare que ele é visível aqui também, assim como ele é visível aqui no hemisfério esquerdo. É possível denominar, então a gente pode denominar, além da cápsula interna, essa faixa de fibras de projeção que desce do córtex, formando os tratos córtico-espinal e córtico-nuclear, inclusive desce ao nível aqui mais embaixo, perdão, aqui mais inferiormente, aqui não pegou muito bem, né, mas não está muito visível, é a continuação da cápsula interna. Então nós teremos uma cápsula externa aqui entre o putame e o claustro, cápsula externa. Lateralmente ao claustro vai ter uma outra faixa fina de substância branca aqui, olha, tanto desse lado quanto desse, olha, essa substância branca. E lateralmente essa substância branca, chamada de cápsula extrema, é possível localizar o córtex do lobo insular, que está aqui, olha. Aqui o aprofundamento do sulco lateral é isso aqui, em cada hemisfério cerebral, olha só, o sulco lateral aqui
no limite, em que ele é visível lateralmente e superficialmente. E aqui, nesse corte coronal, é possível ver o aprofundamento do sulco lateral, que vai terminar ao nível dos giros que formam o lobo insular, né? Então são alguns lobos, o lobo insular é formado por giros da ínsula, ou giros insulares. O que se vê aqui da ínsula, ou popularmente chamado de ilha, né? Porque ele está bem escondido, ilhado, o que se vê aqui é o córtex, a substância cinzenta, dá para se notar perfeitamente a substância cinzenta. Mas núcleos da base não se restringe só a esses, existem outros núcleos que nós veremos a seguir. E a sua função, qual é? Eu já havia até comentado na aula anterior. Está ligado à motricidade muscular, motricidade esta somática, musculatura somática. Notamos ainda uma faixa em sentido transversal de substância branca, bem pequena aqui, que é embaixo da qual há o hipotálamo. Aqui nós temos o hipotálamo inferiormente, aqui uma parte do tálamo logo acima. Então, ao nível do tálamo ainda, onde está o terceiro ventrículo, essa fenda estreitinha aqui, nós notamos aqui essas duas faixas em cada hemisfério, na verdade uma faixa contínua, que parece descontínua pelo tipo de corte. Essa faixa é chamada de comissura anterior. A comissura anterior, ela faz parte das vias olfatórias também, porque na verdade elas vão fazer sinapse, as fibras dos neurônios vão fazer sinapse no lobo temporal inferiormente, né? Na face inferior, lá onde está o uncus, ou unco, tá? Mas nós deixamos isso para mais detalhes na anatomia de superfície, na anatomia externa do cérebro. Então a comissura anterior, ela é contínua aqui, unindo o polo temporal de cada hemisfério cerebral, né? Então, onde vai ter o lobo temporal, ainda não é visível aqui nesse corte horizontal. Novamente, aqui a orientação anterior, onde está o lobo frontal, ou polo frontal, e o polo occipital, a orientação posterior. Notem que nesse corte aqui, como pegou mais abaixo, foi um corte horizontal, bem abaixo, bem próximo, aqui já ao nível próximo do mesencéfalo, aqui, olha, dá para se notar o nível em que está localizado essa comissura anterior, bem inferiormente, bem próximo à base do cérebro. Então aqui, com uma peça que dá para se notar nitidamente aqui os sulcos e giros, acompanhados cada um com seu córtex, que é essa camada de revestimento da substância branca, que é o centro branco medular. Olha aqui, que parece bastante ramificado, né, esse centro branco medular. Aqui também podemos observar entre os dois lobos occipitais a presença aqui do verme do cerebelo aqui, né? Aquela estrutura já foi vista na aula de cerebelo, e anteriormente aqui, como terminou aqui o mesencéfalo, temos aqui o término também ao nível do mesencéfalo, temos uma parte aqui do ventrículo, do quarto ventrículo também, bem estreito. Então, núcleos da base aqui, quais são? O caudado, olha aqui, ó. Vamos pegar esse hemisfério cerebral direito, embora vai para o esquerdo também, se vê. Caudado, e mais o lentiforme, que forma o quê? Um corpo estriado, caudado mais o núcleo lentiforme. O lentiforme com o putame lateralmente e medialmente o globo pálido, ainda que não pego em toda a sua extensão, né? E uma área bem um pouco mais clara aqui, que corresponde à cápsula interna passando aqui. Cápsula interna, aqui está o claustro também. Então, entre o putame e o claustro, cápsula externa. Depois, entre o córtex do lobo insular e o claustro, nós temos a cápsula extrema aqui. Então, é isso aí, que de uma forma para ajudar a memorizar, que está núcleos da base axial, né?
axial é um termo utilizado em radiologia, mas o que nós temos nesse desenho, na orientação, começando a mesma orientação daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês do telencéfalo, em que o polo frontal anterior, polo occipital posterior, e embaixo aqui o lobo, parte do lobo temporal direito e o lobo temporal esquerdo. Aqui o lobo insular, onde está em torno do próximo número 7. Aqui a reentrância maior, que corresponde ao afundamento, o aprofundamento do sulco lateral, né, em direção aos giros insulares, ou da ínsula. Então, o que é córtex, aqui dá para notar, tá mais um marrom mais escuro, e o que é substância branca, ou centro branco medular, está aqui um marrom bem mais claro. Então, além então da cápsula interna aqui, né, em cada hemisfério, nós notamos parte então do corpo caloso, correspondendo aqui ao joelho do corpo caloso. Depois, em corte sagital mediano, dá para entender essas três partes, como já tinha mostrado até em peças já bem em aulas anteriores, em corte sagital mediano, este corpo caloso seccionado. Então, aqui o joelho e aqui o esplênio do corpo caloso. Então, os ventrículos laterais nada mais são do que essas duas cavidades aqui, comunicantes, essas cavidades com o terceiro ventrículo, espaço menor, pelos forames interventriculares. E os ventrículos laterais também se continuam, após a parte central, nessas projeções posteriores dentro do lobo occipital. Então, aqui, anteriormente, os ventrículos laterais dentro do lobo frontal, de cada lado, e aqui dentro do lobo occipital. E aí vocês vão ver que o nome que se dá essas projeções aqui para os lobos, inclusive o lobo temporal não visível aqui, ele vai descendo, também vai outra projeção para lá. Cada projeção dessa, cada ramo é denominado de corno. Corno, por exemplo, corno frontal, corno occipital e corno temporal. E unindo os cornos, a parte central do ventrículo lateral. Mas isso é uma aula mais adiante. É notável também aqui nos ventrículos laterais a presença dos plexos corióideos, também vai fazer parte da aula sobre meninges, líquido cérebro-espinal, cisternas subaracnoides, então, alguns enfoques que vai dar sobre a produção do líquor, né, principalmente nessas estruturas chamadas de plexo corióideos, ou plexos de cada lado corióideos. Bom, então aqui temos aqui número 1, tálamo. Aqui tálamo. Aqui, olha o tálamo aqui, separado em grupamentos por faixas finas de substância branca, as lâminas do tálamo, né, internamente. Em seguida ao tálamo, lateralmente ao tálamo, a cápsula interna, o braço posterior, número 5. A cápsula interna, o braço anterior, entre o núcleo caudado e o putame. Portanto, aqui já, quanto mais se aproxima um do outro, mais forma que a estrutura chamada de corpo estriado, certo? Então, a substância branca, cápsula interna, cápsula externa, número 7, depois o claustro, essa faixa fininha, que é o número 4 aqui, indicado com uma seta, e lateralmente ao claustro, a cápsula extrema, e lateralmente à cápsula extrema, o córtex da ínsula, o lobo insular. Então, visualizamos aqui a cápsula extrema, que eu mencionei aqui, olha, de lateral para medial, a cápsula extrema, que está medial a quem? Ao córtex da ínsula, aqui, né? O lobo insular. Depois visualizamos essa faixa fina de substância, esse corte é um corte coronal ou frontal, né? Mas está presente também, dá para se ver de cada lado, o claustro, em latim claustrum, com M no final, né? Mas o correto em português é claustro. Então, medialmente
a cápsula externa, ou seja, entre o claustro, nós temos a outra estrutura, que está essa cápsula externa, que é chamado de putame, faz parte do núcleo lentiforme, juntamente com o globo pálido. E o globo pálido com as duas porções, chamado de lateral, número 2, e porção medial, número 3. Né? Então temos de lateral para medial, putame, pálido lateral e pálido medial, ou os 2 mais 3, juntando os dois, globo pálido. Também associado, tem vias importantes ligadas à motricidade, inclusive vias dopaminérgicas, de produção de dopamina, juntamente com a substância negra, para o controle da motricidade estriada, da musculatura estriada esquelética. O núcleo caudado, esse número 6, esse aqui, então, como ele está seccionando uma secção coronal, frontal, é possível ver apenas uma parte dele, que é o corpo, mas lá na frente, em direção ao lobo frontal, vai ter a cabeça, uma projeção maior. Depois vai se afinando, formando o corpo, até ficar mais fino aqui embaixo, perto do corno temporal do ventrículo lateral. Aqui está ao nível do lobo temporal, né? Então, perto desse corno aqui, acima desse corno temporal do ventrículo lateral, né, nós teremos aqui o número 7, o núcleo caudado, especificamente a cauda do núcleo caudado, né? E aí, os demais núcleos, como essas imagens aqui aparecem de uma forma, em vistas tridimensionais, procurando ser de uma forma tridimensional, nós temos que as estruturas são pares, são pareadas. O que está em verde aqui corresponde ao corpo estriado, que é o núcleo caudado e o núcleo lentiforme, olha aqui. O núcleo caudado, então, tem cabeça anteriormente, o corpo que vai se afinando e depois até dar a volta por dentro passando junto ao ventrículo lateral, no corno, chamado corno temporal do ventrículo lateral, nós temos essa projeção mais fina aqui, que é a cauda do núcleo caudado. Dentre os núcleos da base, que aí nós então visualizamos, esse que está em amarelo aqui, justamente no ponto de fusão ali, ao nível da fusão da cabeça do núcleo caudado em vista anterior, né? Cabeça do núcleo caudado com a projeção, com a extremidade também em contato com a cabeça do putame. Então nós temos aqui uma área aqui em amarelo, substância cinzenta, chamada de núcleo accumbens, ou accumbens. Esse núcleo accumbens aí, provavelmente, o que se sabe sobre ele é que ele tem conexão também com o comportamento emocional, ou seja, com o sistema límbico. E quando ocorrem algumas doenças neurodegenerativas, que ocorrem muito em idosos, há uma lesão, geralmente ocorre lesão desse núcleo accumbens, para lembrar dessas doenças o mal de Alzheimer, né? Ou doença de Alzheimer. Então aqui nós teremos o núcleo accumbens em amarelo também, olha, na vista ventral ou inferior, uma vista mais inferior, na verdade, né? E do cérebro, a base do cérebro, aqui as mesmas estruturas, o corpo estriado, certo? E o núcleo accumbens em amarelo ou em vista posterior, para ter um entendimento melhor da sua organização espacial. Núcleo accumbens, então, regulação do comportamento emocional, sua função, em resumo, né? O D'Angelo Fatini, de 2007, página 85, já comentava sobre a função desse importante núcleo aí. Olha como está bem visível aqui ao nível do corpo estriado, ou seja, núcleo caudado e putame. E finalmente também o globo pálido. Aqui nós temos a cápsula interna também. A cápsula interna, onde passa tratos de fibras que unem o córtex à medula espinal, e bem como ao tronco encefálico que está aqui embaixo. Nós veremos muito resumidamente esse assunto, porque é um assunto muito extenso. Os 2 últimos capítulos do D'Angelo Fatini, ou melhor, desculpe, do Ângelo Machado, né? D'Angelo Fatini é muito generalizado.
O Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional, tem os 2 últimos capítulos, ele trata especificamente dessas vias ascendentes e descendentes, tanto medulares como ao nível de tronco encefálico, e pegando desde o telencéfalo, então, ou descendo ou subindo, seja descendo descendente ou subindo ascendente, obviamente. Então, lógico, tem várias outras estruturas aqui que fazem parte, além de substâncias cinzentas, de núcleos da base aqui em verde, né? Temos também áreas que correspondem aqui um verde, uma cor azulada, mais próximo do azul marinho, né? O azul celeste, perdão, e um tipo arroxeado também, é substância cinzenta também. Mas aqui que está esse azul mais claro aqui, olha, próximo dessa cor verde aqui, isso aqui nada mais é do que o ventrículo lateral que acompanha também uma curvatura aqui, como se fosse uma letra C invertida, né? Nessa vista aqui na vista do lobo frontal, pegando o lobo frontal aqui, o parietal, depois o lobo occipital lá atrás, inferiormente aqui o lobo temporal. Então essa é uma vista aqui anterolateral. E inferiormente temos o tronco encefálico também, com a continuação do ventrículo lateral aqui, no 4º ventrículo. Então o 3º ventrículo está aqui, separado aqui pelos 2 tálamos, especialmente a aderência intertalâmica, aqui é o 3º ventrículo. E também o aqueduto está escondido aqui pelos núcleos de substância cinzenta, e nós vamos ter aqui o 4º ventrículo. Então, o que deve se fazer destaque aqui é os seguintes núcleos aqui. Este chamado pelos clínicos de amígdala ou amígdala, com G, né? É o chamado corpo amidaloide ou complexo amidaloide, um complexo nuclear que faz parte não dos núcleos da base. Antigamente achava que fazia parte, mas ele tem conexões intrínsecas e altamente complexas com o sistema límbico. Então, não só o lobo límbico, todos os circuitos envolvendo tálamo, hipotálamo, epitálamo, pertencentes ao sistema límbico, ou seja, ao comportamento emocional. Então, a pessoa, dentro das suas emoções, ela vai ter, na verdade, inclusive o instinto de sobrevivência está regulado justamente por esse corpo amidaloide aqui, bem visível anteriormente. Na frente aqui nós podemos ver uma parte aqui essa estrutura já é a comissura, com a remoção do hemisfério esquerdo aqui, né, do telencéfalo. Nós temos aqui a comissura anterior. Então, dentre as outras comissuras, nós teremos obviamente o corpo caloso. Olha aqui a região aqui do joelho do corpo caloso, o restante que é o tronco do corpo caloso, o joelho, e mais lá atrás vai ter o esplênio, aqui na vista posterior, o corpo caloso forma o esplênio do corpo caloso. Então, nós teremos, nesta vista também, aqui a continuação do ventrículo lateral. Essa estrutura que aparece arroxeada aqui, faz parte do circuito chamado límbico, sistema límbico. É um conjunto, então, de corpos de neurônios, bastante formando o complexo amidaloide, ou núcleo, corpo amidaloide, e também o hipocampo, que está aqui uma porção aqui, que esse hipocampo é uma invaginação do giro para-hipocampal. Na verdade, o hipocampo tem esse nome porque parece aquele cavalo marinho. E feito um corte, se fizermos um corte coronal, ou frontal aqui, dá para entender que essa estrutura aqui chamada de hipocampo, ela tem um aspecto de um cavalo marinho. Por isso tem esse nome hipocampo. Mas, como não dá para ver esses certos detalhes aqui nessa peça, a gente vai depois mostrando mais adiante, ó. Então nós temos aqui em vermelho, relembrando, que é o complexo ou corpo amidaloide, faz parte do circuito do sistema límbico. Aqui o núcleo caudado com cabeça,
o corpo e finalmente a cauda, que parece que termina nesse núcleo, né? Tem conexões, mas na verdade o núcleo caudado pertence ao sistema de motricidade muscular esquelética. Então é possível ver em vista lateral essas estruturas, essas formações de substâncias cinzentas que são pares em vista anterior, dá para ver no hemisfério direito, depois com a remoção do hemisfério esquerdo, as mesmas estruturas isoladas. Aqui na vista superior, dorsal aqui superior também, o núcleo caudado aqui. Nós não mencionamos também, mas faz parte desse circuito do sistema límbico aqui, o fórnice, que acompanha, também tem a mesma encurvamento desse núcleo caudado, aqui ele não está presente, o fórnice. E, então, em vista posterior também, nós temos aqui o complexo, o corpo amidaloide, e aqui o núcleo caudado, aqui, pareado no hemisfério direito, com a remoção do hemisfério esquerdo, os dois estão isolados. Então, agora que chegou aqui ao fórnice, antigamente fórnix, com X que eu falei. Aqui nós temos em vermelho o complexo amidaloide, faz parte do circuito do sistema límbico, e o fórnice com essas projeções aqui. Anteriormente o fórnix ele se origina dos corpos mamilares, ali lá no hipotálamo, né? Ambos os corpos mamilares, então partem dois fórnix, um para cada corpo mamilar, e forma essa estrutura arqueada aqui em branco, aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é chamada de coluna do fórnix, que é a parte mais visível nos cortes sagitais medianos, como do encéfalo, que se visualiza mais a coluna do fórnix, depois ela se ramifica mais inferiormente até terminar aqui junto com o hipocampo, que é essa estrutura aqui em roxo, né? Hipocampo, olha só. Hipocampo no hemisfério esquerdo, onde foi removido esse hemisfério somente com essas estruturas substâncias cinzentas. Aqui anteriormente também dá para se observar a mesma estrutura que está em outras vistas também, né? Que é o comissura anterior. Essa comissura anterior também está ligada às vias do olfato, e essas vias do olfato também fazem parte também desse sistema límbico, né? Por exemplo, o olfato como atrativo, né? O comportamento que a pessoa tem mais tanto o apetite de comida quanto o apetite sexual. Então essa estrutura aqui tem uma importante ligação aqui no lobo temporal de cada lado, embora sendo uma comissura bem desenvolvida em relação à comissura do corpo caloso, como você tem nessa vista lateral aqui. Aqui o rosto, né, do corpo caloso, aqui essa estrutura, o joelho, depois o tronco, que é essa estrutura mais afinada, e essa mais dilatada, que é o esplênio do corpo caloso, posteriormente voltado para o lobo occipital. Então, inferiormente, aqui nós teremos a comissura anterior, né? Aqui estruturas em vermelho, então, o complexo amidaloide, ou o corpo amidaloide, em estrutura branquiçada aqui é o fórnice, acompanhando aqui as pernas do fórnice, essa parte mais posterior aqui, que termina nos núcleos, de cada lado, nos núcleos, corpos amidaloides, ou complexo amidaloide. E o restante, o hipocampo aqui em roxo, essa estrutura. O hipocampo não só tem a ver com o controle emocional, mas principalmente com a memória. E quando se fala em memória recente, é a memória que pode se deteriorar com o tempo, com a morte neuronal. Isso ocorre nas pessoas que sofrem a doença de Alzheimer. Então, existem áreas aqui específicas do hipocampo que sofrem uma degeneração. Por outro lado, existem áreas que têm a memória antiga, ou mais uma memória remota, que é de há muito tempo no passado, né? A pessoa se lembra do tempo da infância dela, aquele que sofre do mal de Alzheimer. Então, nesse caso, não há degeneração dessa porção mais antiga do hipocampo. Então, a memória remota, ele consegue relembrar fatos ocorridos há muitos anos atrás. E devido a uma doença ser uma doença senil,
a pessoa acaba até confundindo se ela está naquela época, né, quando ela deveria estar vivendo o dia de hoje. Ela está vivendo mais do passado do que do presente. Bom, então aqui nós temos uma vista posterior, novamente essas estruturas aqui para entender espacialmente a sua organização. Então vê que são estruturas arqueadas, tanto o fórnice, o hipocampo tem um aspecto então também alongado, mas em corte frontal ele aparece uma estrutura parecida com o cavalo marinho. Em vermelho nós teremos então o corpo amidaloide. Então, com relação a instinto, aos fenômenos instintivos, inclusive de sobrevivência, esse núcleo amidaloide é muito importante, bem como os comportamentos sexuais. Esse núcleo tem, inclusive, uma ligação com uma área aqui do lobo frontal, abaixo aqui do rosto, do corpo caloso, do rosto, nós temos uma área septal aqui que tem ligações com esse complexo amidaloide e está ligado ao prazer sexual juntamente com o hipotálamo. Então, nós já estamos quase finalizando a nossa aula, só para completar que aqui uma vista tridimensional, todas as estruturas ventriculares, o sistema ventricular aqui nessa coloração aqui esverdeada bem claro, né? Tá aqui parece uma cor do mar, né? Do azul do mar, o azul do céu. Para mim o entendimento é azul, né? Mas aí vocês entenderam, né? Então essa estrutura aqui é o ventrículo lateral, olha só aqui. Aqui é o polo no polo anterior, ou seja, o corno frontal, aqui o corno temporal, e entre eles a parte central, né? E posteriormente vai ter o corno occipital, aqui não aparece. E aqui o aqueduto do mesencéfalo bem fininho, continuando do ventrículo, unindo cada ventrículo lateral por meio dos forâmeos interventriculares e formando o quarto ventrículo aqui, com essas pequenas áreas que correspondem aos recessos laterais do quarto ventrículo, onde se abrem no espaço subaracnoide, bem como a abertura mediana do ventrículo lateral. Essa estrutura branca bem fina, então, é o fórnice, com origem dos corpos mamilares, aqui ao nível do hipotálamo, né? Então, também é onde se iniciam os circuitos do comportamento emocional, do sistema límbico. Bom, temos aqui, então, uma representação aqui da base do cérebro, do telencéfalo, onde aquelas estruturas que eu já denominei, córtex frontal, o putame lateralmente, olha aqui o claustro, aqui a cápsula externa, depois é o córtex da ínsula, e também o lobo insular, córtex, e depois a cápsula extrema aqui desse lado. Aqui do outro lado também, a cápsula extrema, córtex, o lobo insular. Então, medialmente a cápsula extrema, o claustro, medialmente ao claustro, a cápsula externa, e depois, medialmente a essa estrutura, substância branca, o putame, que juntamente com o globo pálido forma o núcleo lentiforme. E mais lateral ainda vamos ter aqui a cápsula interna, Então segue-se aqui a base do cérebro, aqui não ao nível de hipotálamo, mais próximo, mais frontalizado, mais na região frontal, aqui está a comissura anterior, dá para ver uma parte aqui. Essa estrutura aqui chamada substância iluminada também, uma substância cinzenta que está conjugada com esse núcleo basal de Meinert, aqui está, olha, ali inferior à comissura anterior, logo abaixo da comissura anterior, o núcleo basal de Meinert, aquele que está relacionado também não só aos núcleos da base aqui, mas também ao comportamento emocional, né? Núcleo basal de Meinert, que se deteriora também na doença de Alzheimer. Em uma representação que um autor chamado Penfield e Rasmussen, eles são dois cientistas, eles estudaram pessoas, principalmente esse Penfield é bastante conhecido na literatura há muitos anos atrás, no século passado,
mas eles estudaram pessoas que tinham crises epilépticas, né, epilepsia, e eles puderam mapear também o córtex em cortes assim, desse tipo, nesse desenho aqui, cortes frontais do telencéfalo. De tal forma que a camada, então, onde está a cortical, camada ou zona cortical, do giro pós-central, é um giro essencialmente motor, então, principalmente a área somestésica, é um giro sensorial, o motor é o pré-central, giro pré-central é motor, que está pós-central, né? Então, a sensibilidade que chega pelas vias de projeção provenientes do tronco cefálico, lá do medula espinal, do cerebelo, sendo que a maioria passa pelo tálamo, a grande ou quase todas essas vias passam pelo tálamo, elas se irradiam aqui para essa área somestésica, para esse giro pós-central. Então, a sensibilidade do corporal está representada aqui. E as partes do corpo representadas nessas partes do giro pós-central, de tal forma que na face medial se concentram a sensibilidade dos membros inferiores, com grande representatividade do pé e dos genitais. Depois o restante do membro inferior, caminhando para o tronco, vai de cima para baixo, acompanhando o giro pós-central. Então aqui de alto a baixo, olha. Então os membros superiores, depois a parte da cabeça não está, da face não aparece nesta região mais alta, e sim nesta região mais baixa e lateral, do giro pós-central. Então aqui a representatividade da sensibilidade, especialmente dos lábios. Olha, a sensibilidade labial é bem mais acurada, por isso representada de uma maneira desproporcional na cabeça humana, com excesso de lábios aqui, não é? Depois outras regiões aqui, incluindo faringe, laringe, esôfago e língua, né? E, inclusive a sensibilidade da articulação temporomandibular aqui, representada e não só a temporomandibular, como também a mandíbula. Da mesma forma que tem uma somatotopia sensorial na área somestésica ou somatestésica, existe uma somatotopia, ou seja, uma representação corporal no córtex do giro pré-central, a chamada área motora. Então, olha aqui, a mesma disposição similar ao homúnculo sensitivo, aquele homenzinho lá que nós vimos esquematizado, existe o homúnculo motor. Então, os membros inferiores pegando a face medial ao nível do giro pré-central, juntando com aquela perna e pé também no giro pós-central, nessa vista que dá para ver aquele lóbulo chamado de paracentral, né? Que eu havia comentado na aula anterior. Então, aqui temos o tronco, o membro superior e a mão desproporcionalmente grande, é uma mão grande em excesso, uma mão enorme. Por quê? A área motora, as articulações mais complexas estão localizadas nas extremidades dos membros, tanto superior quanto inferior. Assim como o pé tem uma desproporcionalidade, é maior aqui, a mão é muito maior ainda, hein? Então nessa região aqui de alto a baixo, aqui pegando o giro pré-central, olha, ou seja, de superior para inferior, até chegar no sulco lateral, nós vamos ter também a área da cabeça e representando aqui sensibilidade da língua, da faringe também. E é isso, gente. Então a área da cabeça aqui, a sensibilidade se faz pelo nervo trigêmeo, quinto par de nervos cranianos. Você vê que a orelha desse indivíduo está minúscula aqui, a orelha. Por quê? Porque a orelha não tem uma movimentação expressiva, mas os músculos da face têm uma movimentação expressiva, né? Tem uma motricidade peculiar. Por isso se nota aqui também que os músculos que se fixam junto à boca, né, que tem movimentos complexos, está bastante visível aqui nesse homúnculo, né? E aí, gente, procurando ser resumido, né, já vou encerrando essa aula, mas não poderia deixar de falar do trato córtico-espinal. No telencéfalo, esse trato, ele desce, né? São vias descendentes, vias motoras eferentes,
e formam primeiramente a coroa radiada acima dos tálamos. Então, acima dos tálamos teremos a coroa radiada, depois ao nível dos tálamos e do núcleo caudado, do núcleo, dos demais núcleos da base, nós teremos a cápsula interna. Então, inferiormente a coroa radiada, a cápsula interna. Essa peça aqui é uma dissecação das fibras, da substância branca, as fibras, os feixes de fibras são visíveis como essas estriações aqui, os fascículos, os feixes de fibras. Então, formam os tratos córtico-espinais, depois descem para a medula, né, formando o anterior e lateral, e também córtico-nucleares, acompanhando aqui desde passando abaixo do diencéfalo, chegando aos pedúnculos cerebrais, né, ponte, depois as pirâmides anteriormente no bulbo, até chegar no nível da decussação das pirâmides, onde os córtico-espinais sofrem cruzamento, na maior parte, e alguns continuam do mesmo lado, descendo pela medula espinal. E aí temos então aquelas grandes vias, como mencionei, não vou detalhar, logicamente não haverá muito tempo para descrevê-las mais precisamente, mas na neurologia é importante que vocês reconheçam em cortes transversais esses elementos que formam, que fazem parte de um capítulo importante da neuroanatomia, chamada odologia, que é o estudo dos circuitos dos neurônios. E esses circuitos da temperatura e dor aqui representados são as vias ascendentes, que vêm do funículo lateral da medula, passam pelo tronco cefálico, formando leminiscos, é o leminisco espinal, no caso, né, proveniente do trato espinotalâmico, né, lateral, aqui no caso, conduz temperatura e dor, e vai ter a representatividade do homúnculo sensorial aqui no giro pós-central, né? Então, aqui da mesma forma, se observa a partir de um primeiro neurônio, faz sinapse com o segundo neurônio, aí acende esse segundo neurônio, formando aqui o trato espinotalâmico anterior, né? Então, há um cruzamento de vias aqui ascendentes, né? Vias ascendentes, esse cruzamento também se faz nas vias de temperatura e dor, é uma decussação, cruzamento, né? Depois aqui o cruzamento, que eu falei anteriormente, dos tratos responsáveis pela pressão e tato grosseiro ou protopático, até chegar no córtex do giro pós-central, desde a área dos membros inferiores até descendo em direção à mão aqui, acompanhando todo o contorno aqui do cérebro. E também a do tato epicrítico, a propriocepção inconsciente, através dos fascículos gráceo e cuneiforme, sendo que o fascículo gráceo ele é proveniente da parte superior do tronco superiormente e não dos membros inferiores. E o fascículo cuneiforme é proveniente dos membros inferiores, né? Então aqui nós teremos o fascículo gráceo, apenas eu inverti a ordem aqui, o fascículo cuneiforme é proveniente dos membros superiores e metade superior do tronco, e o fascículo gráceo proveniente dos membros inferiores. Só fiz uma inversão aqui, eu quero corrigir esse equívoco. Então aqui nós teremos que, após a sinapse que faz no nível bulbar, formando o fascículo arqueado, e vai se cruzar, formar uma decussação sensorial sensitiva ao nível de bulbo, ali ao nível dos tubérculos gráceo e cuneiforme, onde tem os núcleos homônimos. Aí vai ascender, formando o leminisco medial subindo desde o bulbo, ponte, mesencéfalo, ao leminisco medial aqui, e finalmente fazendo a sinapse, esse segundo neurônio, com o terceiro neurônio talâmico, no núcleo ventral posterolateral, que eu já tinha comentado já anteriormente, né? Aqui a área da mão determina a sinapse no córtex do giro pós-central, e aqui a área do pé. E assim ocorre com as outras vias, também outras sensibilidades. A sensibilidade proprioceptiva muscular, né, das cápsulas articulares,
dos músculos, dos ventres musculares, dos seus tendões, dos ligamentos das articulações, é uma sensibilidade proprioceptiva e espacial que determina a posição do corpo no espaço, mas essa percepção não é consciente, no caso, quando vai até o cerebelo. Aí formam circuitos complexos, né, do cerebelo em núcleos chamados de interpósito, que é o globoso e o boliforme, aqui representados, né, do chamado paleocerebelo, faz conexões também com o núcleo rubro e desce novamente para a medula espinal. Então, após a sinapse com o núcleo rubro, formando o trato rubro-espinais, dentre outros tratos chamados de sistema extrapiramidal. Essa denominação sistema extrapiramidal e piramidal é uma denominação não anatômica, mas sim clínica, usada pelos médicos. Aqui nós temos as vias trigeminais, aqui os núcleos sensoriais no tronco encefálico em vista posterior. Então, o primeiro neurônio sensitivo, ele através de vias de tato, temperatura, pressão, dor, né? E vias proprioceptivas, elas caminham, as vias estereoceptivas têm neurônios chamados pseudonipolares, aqui no gânglio do trigêmeo, gânglio trigeminal, depois fazem sinapse nos núcleos sensitivos do quinto par craniano, pegando a parte mesencefálica, a parte da ponte, né, o núcleo mesencefálico, o núcleo sensitivo principal na ponte, e o trato mesencefálico, o núcleo da ponte, e o núcleo espinal do nervo trigêmeo, fazendo sinapse com um segundo neurônio, que vai se cruzar para formar o leminisco trigeminal, né, ao nível de mesencéfalo, e terminar ao nível do córtex, no núcleo ventral póstero-medial do tálamo, e daqui faz sinapse com o terceiro neurônio, que vai em direção à área da cabeça do músculo sensorial, né? Então toda a sensibilidade da cabeça, da dura mater, dos dentes, tudo tem a ver com essas vias aqui sensoriais aqui representadas. Assim como o trigêmeo também tem núcleo motor aqui, que é o motor responsável pela mastigação, pela musculatura da mastigação. E daqui parte também o neurônio, que vai continuar aqui, atravessando o núcleo sensitivo, em direção ao nervo mandibular, aqui caminhando depois pelo nervo mandibular para os músculos temporal, masseter, pterigóide medial, pterigóide lateral. Então aqui as vias motoras, né? Falei das sensitivas de uma forma bem resumida, né? Sem muito detalhe, que não é o meu objetivo, só para entender aqueles tratos, a disposição dos tratos em corte frontal ao nível do giro pré-central, do telencéfalo, ao nível do giro pré-central, onde se nota aqui as representatividades da cabeça, pegando a cabeça aqui das áreas mais próximas do sulco lateral, em direção à fissura longitudinal do cérebro, passando pela face medial, em cujo córtex aqui desse giro está a área da perna e pé. Então daqui saem impulsos que vão caminhando, descendo, passando pela cápsula interna, coroa radiada, cápsula interna, chegando ao mesencéfalo, ganha aqui o pedúnculo cerebral, a base, né? Depois a base da ponte também, e uma parte dessas vias aqui fazem sinapse com núcleos localizados no tronco cefálico, aqui principalmente as vias córtico-bulbares, terminam em núcleos do bulbo, aqui do 10º par, do 12º par craniano. Então são vias motoras ligadas a esses nervos cranianos aqui representados. O restante são os tratos córtico-espinais anterior, que é esse que não cruza, só vai cruzar lá no final da medula, ao nível torácico, aqui que tem um cruzamento, com um segundo neurônio motor inferior. Esse neurônio que tem todo esse trajeto do córtex até aqui na medula e fazer sinapse com o neurônio motor inferior ao nível da coluna anterior de substância cinzenta medular, esse neurônio aqui é o chamado motoneurônio superior. Motoneurônio superior ou neurônio motor superior. E esse que sai aqui da medula, por exemplo, é o neurônio motor inferior, ou motoneurônio inferior. Tá?
sendo que a maioria das fibras do trato córtico espinal que decursam nas pirâmides, como vemos aqui, caminham pelo fascículo lateral. Então, na verdade, todas essas vias aqui córtico-espinais, elas vão ter uma atuação na parte oposta à de origem do encéfalo, né? Então, é de origem do hemisfério cerebral. Então, são heterolaterais. A sua expressão, a sua atividade motora se faz na musculatura do lado oposto do corpo humano. Sendo que lesões, portanto, tanto das vias sensoriais, que são cruzadas, como nós vimos no fascículo grácico uniforme, lesões em neurônios que não cruzam, né, vão ter uma representatividade no hemisfério oposto, no caso do giro pós-central, ou no caso do giro pré-central aqui, vão ter uma perda da motricidade, um déficit motor do lado oposto do corpo, do lado oposto à lesão. Então, no caso de lesão, por exemplo, do motoneurônio superior, né? Então, antes do cruzamento, vai ter uma perda da motricidade do membro superior, do membro inferior direito, né? E aí, de uma forma resumida, o trato córtico-espinal, ele clinicamente é chamado de piramidal, porque ele compõe aquelas pirâmides bulbares aqui, olha, origem, córtex cerebral, trajeto do neurônio aqui, neurônios motores inferiores em vermelho, fazendo sinapse, então o neurônio motor superior do trato córtico-espinal faz sinapse com o neurônio motor inferior na medula espinal, na coluna anterior da medula espinal, e aquelas vias que têm trajetos mais complexos, pegando do tálamo, no diencéfalo, né? Fazendo contato com vários outros núcleos provenientes também do cerebelo, as vias cerebelares que vão para o tálamo, ou que vem do núcleos da base para o tálamo, ou que sai do tálamo para os núcleos da base, são chamados de eferentes, né? Não são aferentes, eferentes que saem, vai para o núcleo rubro, formam os tratos rubro espinal, vestíbulo espinal, de origem cerebelar, o vestíbulo espinal, ou de origem rubral, do núcleo rubro, é o rubro espinal, ou de origem da formação reticular do trato, ou chamado trato retículo espinal, fazendo esse término, né, das vias descendentes, as vias motoras, tanto extra como piramidais, extrapiramidais e espiramidais, terminam nos neurônios motores inferiores. Então, esses circuitos altamente complexos, entre o giro frontal inferior aqui, olha, giros formam fibras intrahemisféricas dentro do mesmo hemisfério, intrahemisféricas, que unem uma área motora principal da fala, a área motora da fala, a área de Broca, no giro frontal inferior, na parte triangular, sai esse feixe de fibras chamado de arqueado, que termina na área de Wernicke, aqui, como podemos ver, envermelhado, né? Essa área de Wernicke aqui é onde termina aqui o giro temporal superior, próximo aqui ao giro angular e supramarginal. Então tem dois giros aqui, o angular aqui, onde está localizado aproximadamente aqui a área de Wernicke e o fascículo chamado de arqueado. Esse fascículo arqueado também, que faz os ajustes, ou seja, a palavra que é articulada, a expressão da palavra, da linguagem, né? Ela tem uma compreensão nessa área de Wernicke aqui, e esses números que aparecem aqui são chamados, o mapa de Brodmann, o autor que numerou, que mapeou isso aí e numerou essas regiões aqui. Então, o autor chama-se Brodmann. E aqui o sistema, as vias serotoninérgicas, aquelas que têm conexões altamente complexas do tronco encefálico com o cerebelo, com o diencéfalo, com o telencéfalo. Vejam que são as vias eferentes, o sentido das setas indicam aqui que partem da formação reticular no chamado núcleo da RAF. Então essas vias têm a ver com o sistema límbico. Esse núcleo dorsal da RAF, aqui o núcleo da RAF, inclusive o núcleo dorsal, são esses que são primeiramente lesados no mal de Alzheimer. E aí a pessoa vai perdendo aquela capacidade de se relacionar
como fazia normalmente, né? Mudando até de comportamento devido aos distúrbios desse sistema límbico aí. E aqui também, além das serotoninérgicas do sistema límbico, também as dopaminérgicas, né? São vias também ligadas ao prazer, a dopamina, né? E juntamente com a oxitocina e a beta-endorfina, as endorfinas, né? Os opioides, são substâncias, são neurotransmissores importantes nos fenômenos também emocionais ligados ao prazer. Bem como também a noradrenalina, norepinefrina, ligado a outros comportamentos emocionais que também tem neurônios que se ocupam da produção desses neurotransmissores ao nível do tronco encefálico, né? Então, no mesencéfalo, vamos ter aqui a área tegmentar ou tegumentar, é o termo mais certo, tá? Tegumentar, mas é tegmentar, ventral aqui no mesencéfalo, depois vai fazendo conexões com o córtex cerebral aqui, inclusive com o corpo amidaloide aqui, olha só, aquele que está relacionado à agressividade também, aos instintos de reprodução, sim, instinto sexual de reprodução. Na próxima aula, gente, assim, eu espero não ter sido muito extenso, falei até demais, mas eu agradeço a paciência de todos. Então, na próxima aula teremos as meninges, um assunto bem mais até tranquilo, né? Não vou falar de circuitos de neurônios e desse complexo, dessa odologia, mas tratar do líquido cérebro espinal, ventrículos, cisternas subaracnoides e o círculo arterial do cérebro, que tem grande importância na clínica, na neurologia. Um abraço a todos, bom final de tarde, que a paz do nosso Deus esteja abençoando todos os nossos amigos aí que estão acompanhando essa aula. Tchau!